nenhum. Capítulo 23. O desafio do Mississippi. Pô, Mississippi é uma palavra, né? 2S, 2 vezes, 2P. Legal, né? Vamos lá então. Pessoal, quem estiver vendo no futuro aí, não se esqueça de deixar o like, deixar o comentário, dar aquela moral. E live todo dia às 11 horas, hein? Vamos lá então. Deixa um comentário também. Tô gostando do livro ou não tô? Capítulo 23. O desafio do Mississippi. O futuro dos Estados Unidos da América podem muito bem ser determinado aqui, no Mississippi, pois é aqui que a democracia enfrenta seu mais sério desafio. Podemos ter no Mississippi um governo que represente toda a população? Essa é a pergunta que deve ser respondida caso os Estados Unidos queiram continuar sendo a liderança moral do mundo livre. Em 21 de junho de 64, às vésperas da campanha do Verão da Liberdade, no Mississippi, 3 militantes dos direitos civis são declarados desaparecidos depois de serem presos na cidade da Filadélfia, Mississippi. 16 de julho de 64 também, King afirma que a indicação do senador Barry Goldwater pelos republicanos vai ajudar os racistas. Em 21 de julho, chega ao Mississippi para colaborar na luta por direitos civis. 4 de agosto, os corpos dos militantes desaparecidos são encontrados. 22 de agosto, testemunhas da Convenção Democrata em favor do Partido Democrata de Liberdade. 22 de agosto, testemunha na Convenção Democrata em favor do Partido Democrata da Liberdade do Mississippi. Pô, tá ficando bem violento agora essa parte do livro, né? A luta contra a segregação começou a ficar violenta, né? Do nada, assim, né? Não, começou a escalar pra violência, né? Em 1964, o significado da chamada Revolução Negra se tornou claro para todos e obteve reconhecimento legislativo com a Lei dos Direitos Civis. Mas imediatamente, após a aprovação dessa lei, uma série de eventos chocou a nação, forçando-a à triste percepção de que a revolução prosseguiria inexoravelmente até que a escravidão total fosse substituída pela liberdade total. Os novos eventos a que me referi foram a Convenção Republicana realizada em São Francisco, o perverso linchamento triplo no Mississippi e a irrupção de distúrbios em várias cidades do norte. O Partido Republicano baseou sua proposta e seu programa no racismo, na reação e no extremismo. Todas as pessoas de boa vontade assistiram alarmadas e preocupadas o casamento frenético realizado no Call Palace da KKK com a direita radical. O padrinho dessa cerimônia foi o senador cujo histórico de votos, filosofia e programa era uma anátema de todas as conquistas obtidas com dificuldade na última década. Foi ao mesmo tempo triste e desastroso que o Partido Republicano indicasse Barry Goldwater como candidato à presidência dos Estados Unidos. Em política externa, o Sr. Goldwater defendia um nacionalismo estreito, um isolacionismo paralisante e uma atitude beligerante que poderia fazer o mundo mergulhar no abismo sombrio do extermínio. Nos assuntos econômicos e sociais, o Sr. Goldwater representava um conservadorismo quixotesco, totalmente fora de contato com as realidades do século XX. A questão da pobreza atraía a atenção de todos os cidadãos do país. O senador Goldwater não tinha nenhum interesse nem a compreensão necessária para lidar com esse problema da maneira que esse momento histórico exigia. Quanto à urgente questão dos direitos civis, o Sr. Goldwater representava uma filosofia moralmente indefensável e socialmente suicida. Embora não fosse ele próprio um racista, o Sr. Goldwater articulava uma doutrina que dava assistência e conforto aos racistas. Sua candidatura e sua filosofia serviam de guarda-chuva para abrigar extremistas de todas as correntes. À luz desses fatos, em função do meu amor pelos Estados Unidos, eu não tinha alternativa senão exortar todos os negros, assim como os brancos de boa vontade, a votar contra o Sr. Goldwater e retirar o apoio a todo candidato republicano que não se desassociasse publicamente do senador Goldwater e de sua filosofia. Embora eu visse seguindo a orientação de não endossar candidatos a cargos políticos, senti que a perspectiva de o senador Goldwater se tornar presidente dos Estados Unidos ameaçava de tal maneira a saúde, a moral e a sobrevivência de nossa nação que eu não podia, em boa consciência, deixar de me posicionar contra aquilo que ele representava.
A comemoração da assinatura final da Lei dos Direitos Civis provocou perplexidade e irritação. O contentamento foi substituído pela preocupação profunda e assustadora devido ao fato de que as forças contrárias à libertação do negro pudessem ter indicado para o cargo mais importante do país uma pessoa que apertava abertamente as mãos racista de Strom Thurmond. Um frio gelado tocou os corações de 20 milhões de negros. Eles mal haviam saído das terras sombrias do Egito, nas quais muitos de seus irmãos ainda viviam na servidão, sem direito à dignidade mais elementar. As forças voltadas a obstruir a rota da liberdade, a nos levar de volta para o Egito, pareciam tão poderosas, tão cheias de autoridade, tão determinadas. Os Novos Negros do Mississippi. Um jovem negro bem apessoado, trajando calça e camisa de manga curta, ergueu as sobrancelhas e disse ao chefe de polícia: "Agora olha aqui, chefe, não adianta tentar nos bater. Todos os que tinham medo dos brancos se mudaram para o norte, e é bom o senhor perceber que vai ser obrigado a tratar corretamente os que ficaram." Esse comentário de Aaron Henry, de Clarkdale, Mississippi, foi típico dos novos negros daquele estado. E, a despeito da ameaça de morte, das represálias econômicas e da intimidação permanente, eles estavam pressionando com energia em função do apelo altivo da liberdade. O que era notável é que o negro do Mississippi tinha encontrado por si mesmo uma forma eficaz de lidar com seus problemas e organizado esforços por todo o estado. Como parte do programa Pessoa a Pessoa da SCLC, vários membros da nossa equipe e eu tínhamos viajado em 1962 pela região fértil e por vezes depressiva do Delta de Mississippi. Essa viagem me deu a oportunidade de conversar pessoalmente com milhares de indivíduos. Conversei com eles em fazendas e em lojas dos vilarejos, em ruas e igrejas das cidades. Ouvi o relato de seus problemas. Aprendi sobre os seus medos. Senti os anseios de suas esperanças. Havia cenários inteiramente novos que jamais conseguirei tirar da memória. Uma de nossas primeiras paradas foi numa escola católica que incluía os cursos fundamental e secundário. Em cada uma das turmas, a irmã encarregada perguntava: "Onde você vai essa noite?" As crianças respondiam em coro: "A Igreja Batista." Estavam se referindo à igreja em que eu faria um discurso. Como era maravilhoso que a luta por liberdade e dignidade humana se sobrepusesse às aflições de católicos e protestantes. Às afiliações de católicos e protestantes. Isso foi um pouco da esperança que percebi no delta do Mississippi. Mas também houve, é claro, a compaixão. Como era duro conhecer pessoas que trabalham apenas 6 meses por ano e cuja renda média anual era de 500 a 600 dólares. Juntamente com a exploração econômica que todo o estado do Mississippi impõe ao negro, havia o problema sempre presente da violência física. Ao passarmos pelas estradas poeirentas da região do Delta, nossos companheiros contaram casos inacreditáveis de brutalidades policiais e incidentes em que negros foram perversamente assassinados por turbas de brancos. Apesar disso, havia um raio de esperança. Esse raio podia ser visto na nova determinação dos próprios negros de serem livres. Sob a liderança de Bob Moses, uma equipe construída por mais de 1.000 estudantes brancos do Norte e por cidadãos negros locais havia instituído um programa de registro eleitoral e uma ação política que foi uma das tentativas mais criativas que já vi de transformar a vida opressiva do negro em todo aquele estado e possivelmente em toda a nação. Os negros do Mississippi tinham começado a aprender que só haveria mudanças no estado policial brutal e sem lei se os negros reforçassem a estrutura política da região. Eles tinham começado essa reforma em 1964 por meio do Partido Democrata da Liberdade. A enormidade da tarefa era indiscutível. Seria preciso reunir as equipes de campo da SCLC, da NAACP, do COR, Congresso da Igualdade Racial, do SNCC e de algumas outras organizações apenas para trabalhar no Delta. Entretanto, independentemente da dimensão e da dificuldade da tarefa, nós a iniciamos. Estimulamos nosso povo do Mississippi a se erguer às centenas e aos milhares e exigir sua liberdade, agora. Por algum tempo, nada havia me inspirado tanto como minha viagem pelo Mississippi. Em julho de 64, em apoio ao Partido Democrata da Liberdade daquele estado, ali vivia um grande povo que tinha sobrevivido a uma existência semelhante, a um campo de concentração graças unicamente ao poder de suas almas.
Eles não tinham dinheiro nem armas. Muito poucos votavam. E, no entanto, eram então o poder número um da nação, pois estavam organizados e mobilizados aos milhares com o objetivo de extirpar da vida nacional seu elemento racista mais violento. Quando eu estava para visitar o Mississippi, contaram-me que uma espécie de grupo de guerrilha estava planejando me assassinar durante a visita. Aconselharam-me a cancelar a viagem, mas decidi que não tinha alternativa senão mantê-la, pois tinha um trabalho a fazer. Se eu ficasse o tempo todo preocupado com a morte, não conseguiria funcionar. Depois de um tempo, se a sua vida está em perigo mais ou menos constante, você chega a um ponto em que aceita filosoficamente a possibilidade da morte. Aterrissamos em Greenwood, o lar de Byron de la Beckwith, acusado do assassinato de Midgar Evers. De um lado do portão estava um grupo de brancos com expressão taciturna e do outro um grupo de integrado e jovial. 2 anos antes, isso não teria sido possível, já que os primeiros brancos a militarem pelos direitos civis foram presos por comerem num restaurante para negros. Passamos 5 dias visitando os Jacksons, Vicksburg e Meridiana. Andamos pelas ruas, pregamos diante de varandas, em assembleias ou salões de sinuca, e sempre os filhos de Deus acorriam aos milhares para aprender sobre liberdade. Fizemos uma escala em Filadélfia e visitamos a igreja incendiada em que, no mês de junho, Andrew Goodman, James Chaney e Michael Schwenner realizavam pesquisas quando foram selvagemente assassinados. Fiquei orgulhoso por estar entre ativistas do Conselho de Organização Federal e estudantes do Projeto de Verão, por trabalhar com eles, por meio do Partido Democrata da Liberdade, para tornar realidade a democracia. Esses jovens construíram um Corpo da Paz doméstico. Nossa nação tinha enviado voluntários do Corpo da Paz para nações subdesenvolvidas, e nenhum deles vivenciara o tipo de brutalidade e selvageria que os militantes pelo registro eleitoral tinham sofrido no Mississippi. Os incêndios das igrejas, as perseguições e os assassinatos nesses estados eram resultados diretos do fato de os cidadãos negros não poderem votar e participar elegendo autoridades públicas responsáveis que defenderiam os direitos de todas as pessoas. Milhares haviam tentado se registrar. A despeito da violência, das represálias econômicas e de outras formas de intimidação. Mas, em 1963, havia apenas 1.636 negros registrados como eleitor em todo o estado. O governo federal tinha de optar entre trabalhar pela gradual reforma política do Mississippi, por meio do processo civil e de instituições representativas como o Partido Democrata da Liberdade, e enviar tropas federais toda vez que surgisse uma questão constitucional. O Partido Democrata da Liberdade esperava unir todas as pessoas de boa vontade do Mississippi sob a plataforma e o programa do Partido Democrata Nacional. Pretendíamos enviar uma delegação ao Atlantic City e solicitar que seus membros fossem reconhecidos. A nação precisava de pelo menos um partido que fosse livre do racismo, e o Partido Democrata Nacional poderia dar um passo importante nessa direção ao reconhecer o Partido Democrata pela Liberdade do Mississippi pela delegação oficial do Estado. Se eu tivesse nessa treta, eu ia morrer rapidinho, velho. Os caras iam me zerar rapidinho, velho. Um facho luminoso de esperança? Todos esperavam que a convenção democrata fosse muito monótona e rotineira. Lyndon Johnson iria indicar pessoalmente seu companheiro de chapa e não havia temas considerados controversos o bastante para agitar a convenção. Mas todos os subestimaram o Partido Democrata da Liberdade do Mississippi. O grupo de 68 negros naquele estado baixou sobre a convenção com uma demonstração de poder que o próprio Lyndon Johnson teve dificuldade de confrontar. Era o poder moral sobre a qual se construía essa nação. Eles ignoraram deliberadamente as regras humanas da convenção e apelaram diretamente ao coração e à alma da América e de seu povo. O que vivenciamos em Atlantic City foi uma ilustração clássica do poder da não-violência na arena política. Muitos americanos tomaram conhecimento dos fatos pela primeira vez quando o Partido Democrata da Liberdade do Mississippi apresentou o caso à nação e à Comissão de Credenciamento do Partido Democrata Nacional. O povo do Mississippi sabia que vivia num estado policial, sabia que a política era o caminho para educar seus filhos, proporcionar moradias e empregos para suas famílias e transformar literalmente todo o clima daquele estado.
Era uma lição que todos os americanos precisavam aprender, especialmente aqueles de nós que fomos excluídos em função da sua cor. A carta, tá, gente? Senhoras e senhores da Comissão de Credenciamento, se vocês valorizam o futuro do governo democrata, não tem alternativa senão reconhecer, a plena voz e pelo voto, o Partido Democrata pela Liberdade do Mississippi. Esta não é de forma alguma uma ameaça. É o apelo moral mais urgente que lhes posso fazer. A questão não pode ser resolvida recorrendo-se a detalhes jurídicos ou os acordos políticos aparentemente vantajosos, pois o que hoje parece vantajoso certamente se mostrará desastroso amanhã, a menos que se sustente sobre sólidos alicerces morais. Esta não é uma advertência moral vazia. A história dos homens e das nações tem provado que deixar de dar aos homens o direito de votar, de governar a si mesmo e de escolher seus representantes provoca um certo caos na injustiça social, econômica e política que permite o triunfo dessa injustiça. E, finalmente, este não é o tema menor. O reconhecimento do Partido Democrata pela Liberdade do Mississippi assumiu um valor simbólico para os povos oprimidos do mundo. Reconhecer essa delegação se tornaria um símbolo da intenção desse país de proporcionar a liberdade e a democracia a todo o seu povo. Seria uma declaração de independência política para os cidadãos desprivilegiados, por tanto tempo impedidos de fazerem ouvir sua voz na discussão de seus próprios destinos. Seria um facho luminoso de esperança para todos os milhões de desprivilegiados dessa terra, quer estejam no Mississippi e no Alabama, quer por trás das cortinas de ferro, atolados no lamaçal do apartheid sul-africano ou em busca da liberdade em Cuba. O reconhecimento do Partido Democrata pela Liberdade do Mississippi iria dizer-lhes que, em um lugar deste mundo, há uma nação que se preocupa com a justiça, que vive numa democracia e que garante os direitos dos oprimidos. O Partido Democrata pela Liberdade do Mississippi imediatamente se viu imerso no mundo da prática política. O forte apelo moral diante da comissão de credenciamento tinha de ser sustentado por apoio político. Os dias subsequentes consistiram em atrair um número suficiente de pessoas para a comissão a fim de submetermos ao plenário da convenção um relatório da minoria e então obtermos apoio de número de estados suficientes para exigir uma votação por chamada que obrigaria cada estado a assumir posições abertamente. Em geral, a preferência da convenção era favorável ao Partido da Liberdade, mas o fato de Lyndon Johnson ter de concorrer contra Goldwater tornava todos cautelosos, para que o Sul inteiro não abandonasse o partido junto com o Mississippi. Finalmente, emergiu um acordo que exigia que o partido formal fizesse um voto de lealdade e garantia a condição de delegado regular a 2 representantes do Partido da Liberdade. Foi um passo importante. Não foi uma grande vitória, mas teve valor simbólico e envolveu o compromisso de altas autoridades partidárias de trabalharem com o Partido da Liberdade nos 4 anos seguintes para ganhar eleitores registrados e força política no Mississippi. Mas não havia acordo para aquelas pessoas que tinham arriscado suas vidas para chegar a esse ponto. Se eu fosse membro da delegação, provavelmente recomendaria que aceitassem a oferta em boa fé e tentassem atuar para reforçar sua posição. Mas a vida no Mississippi já tinha envolvido acordos em demasia. E um número muito grande de acordos tinham vindo de Washington para que eles os levassem a sério. Assim, seu ceticismo deve ser visto com compreensão. Jamais nos esqueceremos de Aaron Henry e Fannie Lou Hamer. O testemunho de ambos educou uma nação e fez os agentes políticos se ajoelharem em penitência, pois a convenção decidiu nunca mais reconhecer uma delegação racialmente segregada. Mas o verdadeiro teste de sua mensagem seria se os negros das cidades do norte iriam ou não ouvi-los e então registrar-se e votar. Aspectos promissores das eleições. Em São Francisco, o Partido Republicano tinha dado um gigantesco passo para trás em relação à tradição de Lincoln, e os resultados das eleições ilustraram fortemente como isso foi trágico para o sistema bipartidário americano. Os que preferiam dar as costas à maré da história sofreram uma derrota amarga e, nesse processo, degradaram a si mesmo e ao seu partido de uma forma raramente vista no cenário político nacional. As forças da boa vontade e do progresso desferiram um duro golpe no fanatismo da direita e americanos tiveram de engolir seus preconceitos dos interesses do progresso, da prosperidade e da paz mundial.
Um dos aspectos mais promissores da eleição é que a grande aliança de trabalhadores, militantes dos direitos civis, líderes religiosos e intelectuais obteve sua segunda vitória importante no período de um ano. Essa era a coalizão que precisava continuar crescendo em amplidão e profundidade para que pudéssemos superar os problemas que nos confrontavam. O presidente Johnson teve a oportunidade de concluir o trabalho iniciado por Roosevelt e interrompido pela guerra. Nossa própria sobrevivência como nação dependia do êxito de várias reformas bastante radicais. A chave para o progresso ainda estava para ser encontrada nos estados em que o presidente Johnson perdeu para Goldwater, até que se rompesse o bloco de poder sulista e as comissões de nosso Congresso se livrassem da dominação de racistas e reacionários de dentro do Partido Democrata. Não poderemos esperar o tipo de imaginação e criatividade exigido, nesse período da história, de nosso governo federal. Os problemas da pobreza, da vida urbana, do desemprego, da educação, da moradia, da saúde, da flexibilidade em matéria de política externa dependiam de uma ação positiva e direta do governo federal. Mas enquanto homens como os senadores Westland, Russell, Breed e Ellender ocupassem posições de poder no Congresso, todo o avanço de nossa nação correria sério perigo, como demonstrar a possibilidade da eleição do senador Goldwater. A batalha estava longe de ter sido vencida, só havia começado. O peso da reforma ainda recairia principalmente sobre os negros. É isso, galera.